Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Andréia. Sejam todos muito bem-vindos às nossas aulas online sobre legislação educacional. A aula de hoje é a número 1, parte 2. Nós vamos desenvolver atividades em relação aos artigos 227 ao 229 da Constituição Federal e também vamos abordar alguns artigos relacionados a estes artigos da Constituição Federal que estão contidos no ECA, na lei do Estatuto da Criança e do Adolescente, a lei de 1990. Vamos abordar a questão do capítulo 7, que fala da família, da criança, do adolescente, do jovem e do idoso. Nós vamos focar nas questões da criança e do adolescente. O artigo 227 diz o seguinte: é dever da família, da sociedade, do Estado, assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Vejam bem, esse artigo, ele defende a criança, o meio onde ela está inserida, né? Ela cria-se cadeias de proteção contra a criança, ao adolescente e ao jovem, garantindo a eles essas prioridades, né? Colocando eles a salvo de toda negligência, discriminação, toda agressão, né? Que possa existir para essas crianças e esses adolescentes. No parágrafo 1º do artigo 227, traz o seguinte, que o Estado, ele está encarregado de promover programas de assistência integral à saúde da criança, do adolescente e do jovem, admitindo a participação de entidades não governamentais mediante políticas específicas e obedecendo os seguintes preceitos: a criação de programas de prevenção e atendimento especializado para as pessoas portadoras de deficiência física, sensorial ou mental, bem como a integração social do adolescente e do jovem portador de deficiência, mediante o treinamento para o trabalho e a convivência e a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, com a eliminação de obstáculos arquitetônicos e de todas as formas de discriminação. Vejam bem, quando a gente estuda a legislação específica da educação especial, nós vamos encontrar bastante assunto sobre exatamente este inciso deste parágrafo, que fala toda essa questão do como atender, como que os programas de prevenção e atendimento especializados devem estar organizados, né? Garantindo a esses jovens e essas crianças e aos adultos também o desenvolvimento desse trabalho de atenção especial nesses serviços coletivos, né? Eliminando esses obstáculos aí que essas pessoas possam encontrar. Tá? Então, é o artigo 227 que traz essa garantia desse direito de todas as pessoas. E no parágrafo 3º, diz o seguinte: o direito à proteção especial abrangerá os seguintes aspectos. Vejam bem, os incisos: idade mínima de 14 anos para admissão ao trabalho, observando o disposto do artigo 7º, no inciso 33º. Então, a idade mínima para se iniciar um trabalho, ser admitido, carteira assinada e tudo mais, a idade mínima é 14 anos, tá? Então, entende-se que a criança, até os 14 anos, ela precisa se dedicar
muito aos estudos, né? E é um tempo dedicado aí, por isso que existe tanto interesse de manter uma educação integral, para que a criança possa ter pleno desenvolvimento até os 14 anos aí, em ambientes da instituição escolar. No inciso 2, traz também aqui a garantia dos direitos previdenciários e trabalhistas, né? Garantindo aí também a esses adolescentes que iniciam aí o trabalho né, após a idade correta, ali, após os 14 anos. Garantia de acesso ao trabalhador adolescente e jovem à escola. Então, o adolescente, após 14 anos, ele pode sim trabalhar, porém ele precisa estar matriculado, estudando em uma instituição e precisa garantir este acesso a ele a essa escola, garantindo o tempo. Então, se ele trabalha de manhã, tem oportunidade de estudar à tarde ou à noite, e assim por diante. No artigo, ainda no parágrafo 3º, no inciso 7º, garante também programas de prevenção e atendimento especializado a crianças e adolescentes e ao jovem dependente de entorpecentes e drogas afins. Vejam bem, por mais que é algo deprimente, né? Quando a gente encontra uma criança ou um jovem que faz uso de entorpecentes, mas mesmo assim o governo precisa providenciar programas que vêm trabalhar com essa prevenção, né? E não só com a prevenção, mas que venha oferecer o atendimento a essas crianças que já fazem uso desses entorpecentes. Por quê? O objetivo é afastar das drogas, não é verdade? No parágrafo 4º, a lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual de crianças e adolescentes. Vejam bem que anos atrás essas questões não eram punidas, né? Então existia muito abuso com a criança. Hoje em dia tem também, mas hoje em dia é denunciado, né? E anos atrás não. Anos atrás as coisas aconteciam e tudo ficava no anonimato, né? As coisas não eram punidas severamente, como hoje é garantido por lei, né? Essa questão da exploração sexual, especialmente. Parágrafo 5º. A adoção será assistida pelo poder público, ou seja, o poder público que vai estar estabelecendo as regras, né, analisando os fatos, né, das questões aí, da questão de adoção das crianças, tá? E principalmente essa questão aí também por parte dos estrangeiros. No parágrafo 6º deste artigo 227 da Constituição, os filhos havidos ou não da relação do casamento ou por adoção terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. Vejam bem, anos atrás, era comum a gente ver famílias adotando, né, crianças, adolescentes e até jovens. Mas esses jovens, eles apenas estavam no seio da família, mas eles não tinham direitos aos bens da família, né? Eles eram apenas ali considerados como filhos, mas, porém, nas partilhas dos bens, não participavam, né? Então, esta lei, ela veio garantir que a adoção, ela seja feita pelo poder público, né? Acompanhada pelo poder público, para que essas crianças, eles também tenham seus direitos garantidos, né? E no parágrafo 7º, no atendimento dos direitos da criança e do adolescente, levar-se-ão em consideração o disposto no artigo 204. E no parágrafo 8º, a lei estabelecerá o Estatuto da Juventude destinado a regular os direitos dos jovens. Vejam bem, também tem o Estatuto da Juventude, e ele foi aprovado, né, com uma emenda constitucional em 2010.
No inciso 2, nós temos o Plano Nacional da Juventude, de duração decenal, visando a articulação de várias esferas do poder público para a execução de políticas públicas. Então, são políticas públicas, são leis que vêm assegurar esses direitos, né, dos jovens, que é tão importante. No artigo 228, são penalmente inimputáveis os menores de 18 anos, sujeitos às normas da legislação especial. Mas o que vem a ser inimputáveis é aquilo que não se pode imputar, ou seja, atribuir a alguém alguma responsabilidade por crime, por exemplo. E no artigo 229 da Constituição, os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores. E os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. Tanto que nos próximos capítulos da Constituição, no capítulo 230, ele fala sobre as questões do direito do idoso. Mas nós vamos focalizar agora, com base nos artigos constitucionais que foram destacados aqui até neste momento, nós vamos destacar também alguns artigos da Lei 8.069 do ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, uma lei que foi aprovada em 1990. E nós já iniciamos, então, esse resumo, essas ênfases em alguns artigos, a partir do título 2, que diz dos direitos fundamentais, e o capítulo 2, que fala do direito à liberdade, ao respeito e à dignidade da criança e do adolescente. Então, vejam bem, aqui fala, no ECA, fala sobre os direitos fundamentais de toda criança e adolescente brasileiro. O primeiro deles é vida e saúde. Esses direitos estão descritos, explicados, né, esclarecidos nos artigos 7º a 14. Liberdade, respeito e dignidade, nós vamos encontrar nos artigos 15 e 18 do Estatuto da Criança. E convivência familiar e comunitária nos artigos 19 a 52, educação, cultura, esporte e lazer nos artigos 53 a 59, e profissionalização e proteção no trabalho nos artigos 60 a 69. Então, esse slide aqui, ele fica para você, sumário aí, para você aprender a se localizar melhor dentro do Estatuto da Criança, né, e a urgência. Eu até sugiro para vocês que esse encarte, ele seja impresso e seja colocado na sua sala de aula, porque as crianças precisam conhecer esses direitos. Ela vai ter essa consciência de que ela tem esse direito, mas que o colega também tem, né? Então, isso é muito importante, tá? Estar desenvolvendo esse tipo de atividade com as crianças. E dessa forma, nós estamos fazendo com que eles possam exercitar a cidadania. O artigo 4º do ECA é o mesmo, praticamente, do artigo 227 da Constituição Federal, tá? Ele diz o seguinte, que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, o respeito, a liberdade e a convivência familiar, né? Ambos artigos, tanto o 227 da Constituição como o 4º do ECA, eles atribuem aos pais e responsáveis o dever, a obrigação de cuidado, criação e convivência familiar de seus filhos. Então, vejam bem, as crianças, os adolescentes, eles têm direitos, eles têm obrigação de viver em família. Vamos iniciar, então, agora as resoluções das questões. Questão 1.
De acordo com a Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, podemos afirmar, exceto: a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata essa lei, assegurando-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade. E aí, vocês concordam que essa afirmativa, ela é uma afirmativa positiva ou negativa? Faz parte ou não faz parte do Estatuto da Criança? Acho que sim, não é verdade? Vamos dar sequência à leitura que nós vamos encontrar a alternativa incorreta. É dever somente da família e da comunidade assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao Estado, ao lazer, à profissão, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária? Será que essa questão está correta? Acredito que não. Por quê? Vejam bem, aqui está falando que é dever somente da família e da comunidade. Não, não é dever só da família e da comunidade, de toda a sociedade, né, em geral, do poder público também, assegurar que a criança ela tenha absoluta prioridade, né, em relação aos seus direitos, à vida, à saúde e tudo mais, tá? Então, já percebemos aqui que esta é a questão negativa. Então, essa é exceto, né? Então, a alternativa B seria a resposta da questão 1. Mas vamos dar uma lida na afirmativa letra C e letra D? Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punindo na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. É verdade, né? Nenhuma criança pode sofrer esse tipo de negligência e discriminação. Letra D. Na interpretação dessa lei, levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento. E aí, verdadeira, não é verdade? Então, logo aqui eu trouxe a resposta, então, é letra B, que o erro está na palavra somente. Então, pessoal, muita atenção para essas palavras, tá? São palavras muito comuns que podem modificar totalmente uma afirmativa. Questão número 2. De acordo com o Estatuto, no artigo 4º, é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos da criança, né? A liberdade e tudo mais. Portanto, a garantia de prioridade compreende o quê? Exceto, né? Vamos ver qual é a errada, então, tá? Ela compreende a primazia de receber proteção e socorro somente em situações de risco? Será? Olha, acho que nós já achamos aí a resposta, né? Será que essa primazia ser atendida primeiramente é somente quando essa criança estiver em situações de risco? Precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública? Claro que sim, né? Preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas? Claro. Destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude? Sim. Então, a gente viu que a questão A é a questão que não combina, na verdade, porque o atendimento de prioridade para com a criança não é só quando ela está em situação de risco, mas em todas as situações. Questão 3.
A Constituição Federal reconhece a necessidade de proteção da criança contra toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, além de garantir um conjunto de direitos. O Estatuto da Criança e do Adolescente ratifica a Constituição Federal ao considerar a criança como sujeito desses direitos. Veja bem, então, vamos assinalar a questão correta. E aí? Toda criança tem direito a creches e pré-escolas, preferencialmente nas redes privadas de ensino? E aí, pessoal? E aqui já deu para ver que essa também é uma resposta negativa. E aqui está pedindo qual é a alternativa correta. Então, esta primeira, ela já é uma questão errada. Vamos procurar qual é a questão correta. A letra B. As crianças devem ser educadas com foco exclusivo no mercado de trabalho? Não, né, gente? Elas não vão estudar só em redes privadas e também não é só exclusivo a educação delas relacionada ao mercado de trabalho. Não, não é só por isso. Vamos continuando a nossa leitura, procurar a alternativa correta. O ensino médio deve ser obrigatório e gratuito para todas as crianças que iniciaram a vida escolar na rede pública de ensino. Será que o ensino médio ele vai ser obrigatório e gratuito somente para aquelas que iniciaram na rede pública? E aquelas crianças que iniciaram sua vida escolar na rede privada, será que não vão ter direito ao ensino médio gratuito? Claro que sim. Então, essa também é uma resposta negativa. Vamos seguindo. As crianças com necessidades especiais têm direito ao atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede especial de ensino? Olha, vejam bem. Rede especial de ensino não existe, né, gente? Existe a rede regular de ensino, tá? E existe o atendimento especial, mas a rede especial não existe. Então, cuidado, muita atenção com essas palavras, tá? Letra E. O ensino fundamental deve ser obrigatório e gratuito, inclusive para os que não tiveram acesso na idade própria. E aí? Certo ou errado? Certo, né, pessoal? O ensino fundamental, ele é obrigatório, ele é gratuito, inclusive para aqueles que não tiveram acesso na idade própria, ou seja, na EJA, eles também têm acesso gratuito, né, a este aprendizado aí referente à etapa do ensino fundamental.